Fala, torcedor do Cabuloso! O Pedro Júnior acabou de participar do programa da ESPN, né? Fala Fonte, ali com o Bruno, né? Com os outros jornalistas aí também, o Felipe, né? Cara, é realmente revelador as coisas que ele disse aqui. E a gente vai assistir junto, tá? A gente vai assistir junto porque é quentíssimo, acabou de sair. E olha, se tudo que ele falou aqui, o Cruzeiro botar em prática, meu amigo, ninguém segura não. Ninguém segura não. Bora assistir agora a entrevista completa do Pedro Júnior aqui para a ESPN, tá certo? Falando dos bastidores, das contratações, mercado da bola, investimentos, tudo. Você, torcedor do Cabuloso, precisa assistir isso aqui, tá? Lá no final do vídeo eu trago mais informações também sobre o mercado da bola. Então vamos nem perder tempo, se inscreve no canal, ativa as notificações, você está aqui na tela, onde a gente tem compromisso e respeito com todos vocês. Se liga só na tela. Pedro Júnior agora. Seu time. Agora ele sabe que Pedro Júnior está ao vivo conosco aqui no Fala Fonte. Mas é o mistério mais mal guardado, o time do Hernan, pô. E eu tenho uma camisa do Cruzeiro, escrito André Hernan, dada de presente pela diretoria do Cruzeiro quando eu estive lá no CT, e que meu filho adora usar a camisa do Cruzeiro. O Pedro Júnior, então você já sabe, se o André Hernan, ele tem uma camisa do Cruzeiro da última temporada, agora eu quero da nova temporada, então seja muito bem-vindo aqui. Mas ele é muito pidão. É muito pidão. Ô, Felipe, dá uma segurada, pô. Acabou de chegar o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Pedro. Tudo bem, André? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e a sua camisa tá garantida, viu? Aí, ó. Vambora! Ganhei um presentinho para 2026. Aí fica recado que meu aniversário é dia 27 de janeiro. Pedro, obrigado por nos receber aqui, por dar dando esses minutinhos para falar com a gente. É uma honra. Vamos falar muito sobre essa temporada do Cruzeiro e o mercado da bola, que tá pegando fogo, né, Hernan? A gente tá apurando aqui, né? Eu, o Hernan, o Bruno. Mas quero falar primeiro sobre essa temporada do Cruzeiro. Porque em 2025, a Raposa ficou muito próxima de conquistar um título, né? Brigou até o final pelo Brasileirão, brigou pela Copa do Brasil, o Mineiro também. Nessa temporada, o Cruzeiro vai se reforçar. Tem um técnico novo, um técnico experiente, que é o Tite. E vocês trabalham com uma meta, trabalham com algum enfoque mais uma prioridade para 2026? Seria algum título, alguma competição? Como está o planejamento de vocês, Pedro? Bom dia, é um prazer estar falando para vocês na ESPN. É uma honra estar aqui representando o Cruzeiro. Tivemos a temporada 2025 muito importante, né, com o nosso objetivo sendo cumprido, né, que é a vaga direta na Libertadores, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, então para a gente foi muito importante. E 2027 a gente tem expectativas muito grandes para o Cruzeiro, né, tendo em vista a nova comissão técnica que contratamos, né, o Tite, com toda a sua experiência, treinador de Copa do Mundo. Então, a gente espera aí, cada ano, né, quando a gente assumiu em 24, a gente chegou na final da Sul-Americana, 2025, terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, e 2026 a gente sempre pensa em crescimento, sempre pensa em conquistar algo grande aqui no clube. Então, o Cruzeiro está passo a passo, caminhando para ser um 26 maravilhoso aí para o torcedor. E você pega a torcida do Cruzeiro nas redes sociais, desde que o clube virou SAF, com o Ronaldo, que já fez um trabalho ali, depois chega a nova diretoria, o Pedrinho Lourenço, a expectativa do torcedor do Cruzeiro é muito alta, né? Queria saber se vocês sentem isso no dia a dia, porque o torcedor do Cruzeiro hoje, ele foi um torcedor que ficou muito machucado com tudo que aconteceu. A gente está vendo, por exemplo, a gente estava falando do São Paulo, de tudo que está acontecendo, é um torcedor também que está machucado. Como é que vocês lidam com essa expectativa do torcedor e, obviamente, tendo que fazer frente aí hoje a Palmeiras e Flamengo, que são os tubarões na questão de títulos e até os tubarões na questão do mercado, mas me parece que o Cruzeiro está chegando para fazer frente esse ano. A expectativa aqui é muito grande, né, do torcedor, né? A gente agradece muito o Ronaldo, que ele fez pelo clube, né? Resgatar o clube de anos muito difíceis, né? A equipe do Ronaldo fez um excelente trabalho aqui no Cruzeiro e nos deixou o caminho bem pavimentado, e a gente vem construindo esse caminho ao longo desse quase 2 anos aqui à frente do clube, né? E com expectativa grande. A gente sabe da pressão que é do torcedor, que anseia conquistar títulos, né? Nós também estamos ansiosos aqui, mas sempre com
com um trabalho sério, um trabalho correto, com projeções, mas que a gente espera dar um título para esse torcedor que anseia tanto o mais rápido possível. A nossa alegria é trazer de novo o torcedor para dentro dos estádios, né? O Cruzeiro, ano passado, teve a maior média da história do Mineirão, né, em 60 anos. Então, assim, para a gente foi muito importante ter o torcedor do nosso lado. O torcedor voltou a acreditar no Cruzeiro, voltou a sonhar com títulos, e é isso que nos motiva, é isso que nos dá mais razão de estar aqui hoje e tentar desenvolver o melhor trabalho aqui e, quem sabe, conquistar um título nessa temporada de 26. E, vou te falar que é o seguinte, que o torcedor tá assim, nas redes sociais, acompanhando o Fala Fonte, a nossa audiência só aumenta nesse momento. Opa! Queria que você confirmasse se de fato teve uma nova oferta pelo Gerson e se essa oferta agora não envolve Jonathan Jesus e sim um valor total global de 27 milhões de euros. É por aí essa oferta que está na frente agora? O Zenit a gente já vem há alguns dias, né, conversando, fazendo todas as tratativas de uma forma bem profissional junto ao Zenit. O Zenit muito respeitoso com o Cruzeiro. De uma forma grande, 2 times grandes, né, negociando um grande jogador, né, os valores, a gente não costuma envolver valores, né, porque a gente ainda está em processo de negociação, ainda não fechamos valores, proposta vai, proposta vem, e a gente está sempre com um diálogo diário com o Zenit, com os representantes do Gerson. É uma negociação difícil, um jogador que é importante para o Zenit. O Gerson é um jogador muito grande de seleção brasileira, né? Todos os clubes do Brasil, acho que gostariam de contar com o Gerson. O Cruzeiro não é diferente. E a gente tá caminhando, cada dia uma vitória, mas a gente sabe que a negociação vai se arrastar ainda por alguns dias. Mas a gente espera ter um final feliz tanto para o Cruzeiro como do Zenit e o Gerson. Ô, Bruno, lança a sua pergunta para o Pedro Júnior. Eu tinha duas em uma, mas já que o Hernan tocou no ponto do Gerson, vou me aproveitar desse assunto. Primeiro, claro, mandando um abraço para o Pedro. Obrigado por estar com a gente aqui para esclarecer muita coisa envolvendo o Cruzeiro. Vou cometer aqui uma pequena inconfidência. Sempre que surge uma nova notícia do Gerson, um eventual novo valor, é impressionante o número de agentes e de intermediários que procuram a gente da imprensa para confirmar, olha, vocês confiam mesmo nesse número? O Cruzeiro vai entregar tudo isso mesmo pelo Gerson? Porque a percepção deles, e passa a ser também do cruzeirense, se porventura o Cruzeiro contratar o Gerson pelos valores que falam, digamos então aqui o número hipotético de 27 milhões de euros, o quanto isso depois tem impacto no orçamento para outros reforços. Então, basicamente, é uma pergunta que o torcedor faz, que os agentes fazem e que nós jornalistas também tentamos aqui entender um pouco mais. Ou seja, se vocês comprarem o Gerson por um preço significativo, independentemente do valor exato, quanto vocês separam para outros reforços? Se diminui muito o orçamento de vocês ou está muito bem previsto o que vai gastar depois com um zagueiro, um meia, um atacante, etc. Por favor. Então, a gente tem uma previsão de janela, né, de fluxo de caixa financeiro, e a vantagem que a gente tem nessa janela são pouquíssimas peças pontuais, e que nos dá a liberdade de investir um pouco a mais em um atleta ao invés de outro. Então, o nosso maior reforço hoje é a manutenção do nosso elenco, né? Foi uma das primeiras conversas com o Tite, foi um pedido dele a manutenção do elenco e trazer peças muito pontuais, peças que chegam e dão ele a oportunidade de brigar com os que estão aqui e acrescentar ao nosso elenco, que a gente acredita muito nesse elenco. Então, a nossa maior aquisição hoje é manter o nosso elenco completo e trazer algumas peças, mas tendo em vista a gente trazendo o Gerson, qualquer outro jogador, é tudo dentro de um planejamento, tudo dentro do orçamento que a gente já vem planejando o Cruzeiro de 26. Então, a gente não vai fazer nenhuma loucura para atrapalhar nenhum fluxo de caixa do clube por uma contratação ou outra. Ô Bruno, pode emendar as outras duas perguntas, que eu sei que você está ansioso por elas, que eu vou mandar também aqui, depois o Pedro. Não, agora era puxar um pouco mais sobre a temporada passada. Enfim, muito se falou o Jardim foi ali colocando ao longo da temporada várias deixas de que não ficaria, ou que, enfim, que acabaria por sair.
a interpretação que a gente tem é uma, mas vocês dentro têm outra informação muito mais privilegiada. Quando foi que vocês perceberam claramente que era um caminho sem volta? Se foi mesmo já muito perto da temporada terminar, ou se já sentiram de antemão que o Jardim, mesmo cansado, etc., que ia embora? Quando é que vocês perceberam que isso aconteceria? E quando foi que surge e por que surge o nome do Tite? Então, o Jardim, a gente veio conversando durante toda a temporada, né? Mas mais na reta final ele tomou a decisão de não continuar treinando em 26. Foi uma decisão muito difícil para ele, para a gente também muito difícil, porque o Jardim além de um treinador espetacular, é um ser humano incrível, nos ajudou muito aqui nos processos, foi muito importante para a temporada de 25. Todos nós aqui gostaríamos muito que ele continuasse para 26, mas foi um desejo pessoal dele, foi um desejo familiar que ele decidiu. Então, tem algumas circunstâncias na vida que a gente não controla, né? Então, o Jardim, ele fez esse pedido para a gente, e a gente, como criou um vínculo de amizade muito forte aqui, ele, meu pai, então a gente concedeu ele foi de comum acordo a saída, né? E a gente pensou no primeiro momento de trazer um treinador da grandeza do Jardim também, para a gente não perder o nosso projeto, porque a gente tinha um projeto todo desenhado para 26 com o Jardim, e a gente queria trazer um treinador de uma grandeza, de uma importância, e o nome do Tite foi muito bem aceito aqui. A gente levantou alguns nomes e o Tite foi unanimidade aqui dentro, tanto da diretoria quanto do elenco, um treinador de um porte muito grande, e que a gente entende que é para manter a sequência de ter um treinador de alto nível aqui no clube, que a gente procurou, e fomos muito felizes. O Tite também gostou do projeto do Cruzeiro, se identificou com esse projeto, se identificou com as nossas ideias, e a gente espera que ele tenha muito sucesso aqui no clube. Ô Pedro, como aqui é um lugar democrático, o chat pergunta e eu vou responder por eles aqui, mandar essa pergunta para você. Muita gente falando Mozart Martins, o Marcos Vinícius, falando da renovação de contrato do Matheus Pereira. Então, vamos falar dessa renovação do Matheus Pereira, né? Você falou da manutenção do elenco para 2026 e um desses contratos que está para acabar é do Matheus, né? Que vai até junho de 2026. O Cruzeiro tem muito interesse em permanecer com o Matheus Pereira, mas a gente sabe que tem outros clubes do mercado olhando para ele, né? Até o Bruno tem a informação que o Palmeiras monitora o Matheus Pereira, tudo mais, é um jogador que agrada ao Verdão. Eu quero saber de você como estão essas conversas. Você acredita que nas próximas semanas vocês podem alçar um acordo para renovar o contrato dele? Ele quer ficar no Cruzeiro? Vocês estão otimistas para conseguir essa renovação em breve, Pedro? Matheus Pereira é uma peça-chave na manutenção do elenco, né? Foi um dos pedidos. A gente já vem conversando desde o final do ano passado, né, com seus representantes, com o próprio Matheus, né? O Matheus é muito identificado com o Cruzeiro. O Matheus é um cruzeirense, né? Ele já disse isso algumas vezes. É uma pessoa que está muito feliz aqui no clube, e a gente está fazendo todos os esforços para o Matheus ficar aqui. As conversas estão avançando bem. O Matheus tem também um desejo de continuar no clube, e isso para a gente é muito importante. E a gente espera aí nos próximos dias, até no próximo mês, a gente já tentar finalizar essa renovação de contrato, que para o Cruzeiro é fundamental. O Matheus Pereira é peça-chave nesse elenco, ele foi fundamental em 25, junto com todos os outros jogadores, mas como um atleta muito identificado com o clube, né? Ele tem um carinho especial pelo Cruzeiro, e o Cruzeiro tem um carinho especial por ele. E então a gente espera que a gente consiga fazer essa renovação, que é uma peça fundamental na nossa manutenção do elenco. Ô Pedro, tem alguma data limite? Vocês vão deixar esticar uma corda, por exemplo, até ele poder assinar um pré-contrato no meio do ano, ou vocês querem resolver antes mesmo de começarem as competições, já resolver essa situação? Porque tem um limite que o clube vai, né? E a gente sabe que existem muitos clubes que estão monitorando essa situação do Matheus Pereira, inclusive um concorrente direto aí, que é o Palmeiras. Vocês têm conhecimento aí dessa observação do Palmeiras? E qual que é o limite aí para esticar essa corda?
Então, o conhecimento do Palmeiras ainda não chegou para a gente, mas a gente não tem esse limite assim para esticar a corda com o Matheus, porque as nossas conversas sempre foram muito profissionais, muito diretas, muito confortáveis entre Matheus Pereira e Cruzeiro. A gente fala com seus representantes, fala com o Matheus, como um jogador muito grande, um jogador que representa muito para o futebol brasileiro e para o futebol mundial. As negociações são difíceis, elas são complexas, assim, envolve muita coisa, mas a gente tá bem tranquilo com relação ao Matheus Pereira. Ele também está trabalhando, está feliz aqui, está alegre, está com a família estabelecida, e a gente acha que a gente não tem prazo, mas a gente quer resolver também o mais rápido possível para a gente já assinar essa renovação e ele seguir trabalhando, seguir aqui no Cruzeiro nos próximos anos. Pedro, a gente já está encaminhando para o fim da nossa entrevista aqui no Fala Fonte. Então, mais 2 perguntinhas aqui. Bruno Andrade, eu sei que você quer lançar aquela, então manda para o Pedro aí sobre o KJ. Ô Pedro, de ontem para hoje, claro, muita informação, algumas desencontradas, outras nem tanto, sobre o Caio Jorge. Primeiro, aquela questão clara do fim, não diria fim das negociações, mas vocês batendo o martelo que o Caio Jorge, pelo menos para o mercado brasileiro, ele não vai sair, continua no Cruzeiro. Mas ontem circulou muito nos bastidores uma informação que eu acho que é importante, uma resposta em on, porque o off ajuda bastante, mas eu acho que o on é importante, de que inicialmente vocês se mostraram incomodados, vocês cruzeiros, com o suposto aliciamento ou assédio por parte de pessoas do Flamengo, entre elas o Felipe Luiz, sobre o Caio Jorge. De ligações, de insistência, enfim, tentando convencer o jogador a trocar o Cruzeiro pelo Flamengo. Se de fato vocês tomaram conhecimento, se isso é real, e se vocês ameaçam entrar na FIFA contra o Flamengo ou contra profissionais do Flamengo por conta desse suposto aliciamento, assédio em cima do Caio Jorge, por favor. Não, a gente sabe de todo a repercussão, né, do Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo tem um interesse muito grande em contratá-lo, e a gente mostrou para o Caio Jorge ontem na representação o nosso projeto do Cruzeiro para ele, o que o Cruzeiro vai representar para ele em 26, e a gente, junto com a comissão técnica, junto com o meu pai, presidente do clube, decidimos a encerrar as negociações com o Flamengo, né, sobre o Caio Jorge, que a gente entende que o Caio Jorge hoje é peça fundamental no nosso projeto Cruzeiro. O Cruzeiro é um clube que está se movimentando para se reforçar e não quer perder os seus principais jogadores. Então, o nosso maior reforço, que eu já comentei, é a manutenção do elenco. Isso passa pelo Caio Jorge. E é um jogador que está aqui, está trabalhando e está muito feliz aqui no clube. E com relação a aliciamento e assédio sobre o Caio Jorge, isso é normal em qualquer negociação. Um jogador do tamanho do Caio Jorge, várias pessoas vão ligar para ele, e o Cruzeiro não tem essa postura de acionamento à FIFA, nenhum. A gente tem uma boa relação com o Flamengo, uma boa relação de respeito, de compromisso. Então, esse assédio, essas conversas, elas são normais pelo tamanho do jogador, pelo interesse todo do Flamengo de querer o atleta, mas o Cruzeiro entende que hoje o projeto Caio Jorge 2026 para ele é muito importante, e a gente conta com ele, e por isso encerramos as negociações, para a gente encerrar esse assunto Caio Jorge Flamengo, para a gente iniciar agora o nosso trabalho com o nosso grupo todo completo agora, que se reapresentou ontem, para a gente iniciar a nossa temporada com foco total aqui. É muito bom o Pedro dar esse tipo de declaração, porque encerra um monte de especulação, Isso. burburinho de mercado, e deixa muito claro a postura do Cruzeiro no mercado, né, Hernan? Lança a sua última pergunta, que tem que despedir do Pedro Júnior. Agradecer também ao Olivério, o pessoal que ajudou nessa entrevista aqui. Claro, assessoria do Cruzeiro, o próprio Olivério Júnior também, que viabilizou isso pra gente. Fechar com um assunto que também gerou muita expectativa desde o final do ano passado, que é a ida do Gabigol por empréstimo ao Santos, né? A gente sabe que ele estava querendo uma conversa com a diretoria, com vocês todos, pela questão da minutagem, e aí acaba tendo a negociação com o Santos. Queria confirmar com você algo que também fica muito nessa questão da especulação, do off, das notícias e tal. É um empréstimo sem custos para o Santos, parte do salário, ou maior parte do salário, é pago pelo Cruzeiro ainda, e existe ou não a tal da opção de compra no final do empréstimo? Por favor, para esclarecer isso para o torcedor, que é importante.
Então, André, o Gabriel foi um desejo dele de ter mais minutagem, né? Ele teve pouca minutagem no entendimento dele em 25. É um jogador que sempre foi muito correto com o clube, sempre muito leal. Cruzeiro e Gabriel, tivemos um ano aqui de uma relação muito respeitosa. O Gabriel sempre muito profissional. E surgiu a oportunidade do Santos. O Santos tinha interesse, ele tinha interesse de regressar ao Santos para ter essa minutagem. Então, nós fizemos um empréstimo com o Santos, o Cruzeiro paga uma parte do salário, não é a maior, mas a gente paga uma parte sim do salário, e o Gabriel está emprestado no Santos até dezembro desse ano, e não tem uma opção de compra de valores pré-estabelecidos, mas tem uma preferência de compra para o Santos, caso queira fazer uma oferta no final do ano, no final do empréstimo, o Santos tem a preferência na compra do Gabriel. Então, o Santos tem uma preferência na compra do Gabriel, tem uma opção de compra. Então, caso chegue no final do contrato, o Santos tem interesse, tem uma preferência, caso outro clube chegue e faça uma proposta. É isso, então está esclarecido. E é importante também a gente colocar que, assim, na visão de vocês, Pedro, vocês entendem que o Gabigol jogando no Santos, ele pode se valorizar, e a ideia seria, se ele estiver jogando muito, fizer 20, 25 gols, volta para o Cruzeiro ou é bem vendido? E contra o Cruzeiro ele não vai jogar, né? Não joga. Porque ele adora ser lei do ex, né? Contra o Cruzeiro, é a cláusula que ele não pode jogar, né? Mas a gente deseja todo sucesso para o Gabriel no Santos. É um atleta de muito potencial e a gente espera que ele consiga fazer uma grande temporada no Santos. Não contra o Cruzeiro, né? Que ele não vai poder jogar, mas, enfim, durante a temporada dele toda de 26, a gente deseja todo sucesso para ele. Quem sabe ele consiga fazer muitos gols aí, ajudar a equipe. E aí, no final do ano, a gente senta e conversa de novo o que é melhor para o Cruzeiro e melhor para o Gabriel. Só para a gente encerrar, então, a entrevista com o Pedro Júnior, agradecer a participação dele. Vou lançar minha última pergunta aqui, porque o chat está perguntando pra caramba, então eu vou lançar aqui. A pergunta do chat. Pedro, a gente fala em reforços no Cruzeiro. Vocês trabalham com algum número? Tem o Chico da Costa, que já desembarcou aí em Belo Horizonte, está para ser anunciado. Vocês trabalham com algum número de reforços, tipo 4, 5, 6 reforços para a temporada? E olha, eu quero descontos pro Mercado BH, tá? Em breve eu vou aí, vou querer desconto, vou cobrar, falar assim, sou amigo do Pedro Júnior, quero um desconto. Então, é isso. Então, sobre o supermercado BH, você já vai comprar preço baixo. Aqui você vai achar preço baixo. Já fez bem a propaganda. Você não vai achar mais caro aqui, não. Então, você já vai ter sempre desconto no. Ô, Pedro, não estica muito, não, senão ele vai te oferecer para ser amigo dele no Close Friends. Não faça isso. E sobre o número de contratações, a gente não trabalha com um número específico, né? A gente está sempre atento ao mercado, às oportunidades. Aqui a comissão técnica acha necessário o nosso scout e a gente não trabalha com número, mas sim em oportunidades e atento ao que seria melhor para o clube nesse momento. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Desejo muita sorte para o Cruzeiro nessa temporada. Quem sabe aí belisca um título, né? Porque bateu muito na porta na última temporada e acho que pode pintar em 2026. O Cruzeiro vai ser protagonista em 2026. Está montando esse time, trabalha internamente para isso, porque o ano passado, quando o Pedrinho falava nas entrevistas para todo mundo, queremos só a vaga na Libertadores e tal, tenho a certeza e a convicção de que esse ano a coisa vai ser bem diferente e o Cruzeiro tem totais condições de beliscar alguma coisa, de beliscar algum título, devolver aí a alegria pro torcedor do Cruzeiro que durante muito tempo ficou machucado. É isso aí, brigadão, viu, Pedro? Eu que agradeço a oportunidade, o espaço e sempre à disposição aqui para falar um pouquinho do Cruzeiro. Obrigado. Tamo junto, Pedro. Valeu. Vamos seguir Pedro. nosso... Tá aí, torcedor. Olha que entrevista bacana, né? Completaça, meu amigo. Mais de 20 minutos de Pedro Júnior falando tudo. Quem te viu, quem te vê, né, torcedor? É o Cruzeiro aí, né, chamando a atenção da grande mídia nacional. E a gente tá acompanhando aqui, como eu digo, a gente tá acompanhando tudo que sai, tá? Tudo que sai. Inclusive, olha, saiu essa notícia aqui, olha. Veja os fatores que pesaram para o Cruzeiro renovar com Fagner. Lateral de 36 anos, estava emprestado pelo Corinthians e vai assinar em definitivo. Com 3 reforços no elenco, o Cruzeiro negocia com Gerson, né? Por Gerson, né? E buscará também ali um zagueiro titular ainda na mira, né? Peças para ataque aqui, olha. E sobre Fagner, com 36 anos, o lateral direito
teve ali a sua rescisão, né, com o Corinthians para ficar na Toca da Raposa com um contrato válido até o fim de 2026, com possibilidade de ampliação a partir de metas esportivas. Cumpre um desejo do jogador que esteve sob enxergue, né, em determinado momento do ano. Fagner foi contratado pelo Cruzeiro para disputar, né, posição no ano passado, após o Williams ser ali figura solitária na função de 2024. Cumpriu bem o papel, revezando a titularidade com a concorrência em boa parte, né, do primeiro semestre, e aí ficou ali, né, aquela questão, Fagner em alguns momentos era para titular, o Williams, né? No entanto, fraturou a fíbula em julho e voltou apenas a jogar na última rodada do Campeonato Brasileiro. Durante esse período, o Cruzeiro acertou a contratação de Cauã Moraes, pagando a multa rescisória no Atlético Paranaense. Então, tá aí, torcedor, olha, Fagner, né, tem ali o que agrega ali, né, a experiência, né, do jogador, ali a concorrência pela posição, né? Então, assim, o Cruzeiro hoje está muito bem servido de atletas para essa situação. Mas queria saber muito a tua opinião, torcedor. O que é que tu acha aí, hein? Responde aqui nos comentários o que é que tu achou da entrevista do Pedro Júnior. O Cruzeiro tem que assinar com o Fagner mesmo? Bom, o que é que tu fala, o que é que tu manda, o que é que tu diz? Aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa seu like. Tamo junto. Claro que daqui a pouco a gente volta com mais informações do Cabuloso aqui. Grande abraço, torcedor!